TVE e Universitário na cobertura do vestibular. E no programa de hoje temos um convidado especial. A gente sempre fala, hoje é dia de aula, hoje é dia de profissões, hoje é dia de serviços. A gente poderia definir esse escritor que está com a gente aqui, além de ser um dos mais importantes escritores da língua portuguesa, uma questão viva de vestibular, né? É raro isso acontecer, né? A gente poder trazer uma questão de vestibular para falar com a gente, né? Escritor Moacir Scliar. Hoje vou entrevistar o escritor Moacir Scliar. Poderia, numa outra ocasião, né, falar um pouco sobre medicina também, que o Scliar faz um trabalho belíssimo, desenvolveu ao longo da sua vida um trabalho belíssimo na área de saúde, mas hoje vamos nos deter na questão do escritor. Vamos falar um pouquinho sobre a literatura do Rio Grande do Sul, muitas vezes falada ou chamada de literatura gaúcha. Tu concorda com essa definição, Scliar? Literatura gaúcha? Né? Ou ela é uma literatura nacional feita no Rio Grande do Sul? Né? Existe, às vezes, uma polêmica em torno disso. Existe literatura gaúcha ou escritor gaúcho? Tu te considera um escritor gaúcho ou um escritor nacional, traduzidíssimo pelo mundo inteiro? Né? Quer dizer, é um gaúcho, então, internacional. Eu me considero, basicamente, um escritor brasileiro, mas tenho minhas raízes no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, né? Se precisar melhor, eu diria até que sou um escritor porto-alegrense, né? Se bem que eu acho que Porto Alegre é um microcosmos do Rio Grande do Sul. Agora, eu acho que para entender a literatura no Rio Grande do Sul, pelo menos é o esquema mental que eu uso, né? É conveniente dividir essa literatura em duas fases, né? E que corresponde a duas localizações geográficas, né? Primeiro nós temos a literatura da metade sul do estado, que foi a metade primeiro povoada, e onde surgiu o gaúcho, não é? Que é o primeiro personagem importante da nossa literatura, né? Cujo centro cultural foi a cidade de Pelotas, né? Então, a figura, acho que sintetiza esse período é Simões Lopes Neto. Né? Com certeza. Seus contos gauchescos, né? Lendas do Sul. Né? Exato. E criando uma literatura eminentemente regionalista, e isso realmente assim, é que é um problema para a literatura do Rio Grande do Sul, porque o leitor do resto do país tem uma dificuldade de entender o nosso linguajar. A nossa simbologia, o nosso linguajar. Né? Exato. Mas é uma literatura muito característica, né? Depois nós temos, já no século, isso estamos falando em século XIX, né? Já no século XX nós temos uma literatura urbana, quando começa a urbanização brasileira, né? Começa a se desenvolver as grandes cidades, e aí nós temos escritores como Dionélio Machado, por exemplo, e essa figura importantíssima, né, porque ela é uma síntese de várias correntes da literatura do Rio Grande do Sul, que é Érico Veríssimo. Né? Um marco, né? E aí, essa literatura urbana também foi muito marcada pelo componente político, né? Os escritores eram herdeiros, né, daquela tradição contestadora dos anos 30 no Brasil, no qual o expoente maior é Jorge Amado, né, Graciliano Ramos. E aí surge mais recentemente uma outra corrente literária, que é a literatura da imigração. E aí nós estamos falando no norte do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando não do Pampa, mas estamos falando da montanha. Né? Estamos falando não do latifúndio, mas estamos falando da pequena propriedade. Estamos falando não do gaúcho, mas estamos falando do colono ou do descendente de imigrantes. Né? E aí nós temos vários, né? O José Clemente Pozenato, no Quatrilho. Nós temos o Charles Kiefer e a Lia Luft tratando da imigração alemã. Né? Nós temos a mim próprio, né? O Scliar, da imigração judaica. E, além disso, tem uma outra coisa interessante, que é uma revisão do gauchismo, né? Em escritores como o Sérgio Faraco e o Luiz Antônio Assis Brasil. Eu acho que esqueci de mencionar na literatura alemã, né, a revisão histórica, né, a incursão histórica feita pelo Josué Guimarães, né, que começa aí, né, talvez seja um dos precursores dessa linha ali na imigração alemã, né? Exato. Bom, todas as literaturas, de uma forma ou de outra, acabam tendo esse regionalismo. Tu falaste do Jorge Amado também, né? Não deixa de ser um regionalismo baiano, mas é universal, né? Quer dizer, o que importa é essa linguagem. No teu caso específico, vamos falar um pouquinho então do Scliar, que é bastante, né, eclético até, nós podemos dizer, né? Tu és um escritor urbano, né, por excelência.
E de vários gêneros. De vários gêneros, exatamente. Um desses gêneros, né, que eu comentava esse dia com o professor de literatura lá do curso, né, disse, pergunta para o Scliar o negócio do realismo mágico. Tu te encaixa nisso, Scliar? Tu te achas um representante, né? E acho que ali, muito em função do Carnaval dos Animais, né, que pintou essa ideia, né? Eu fui realista mágico. Como quando todos foram, né? Uhum. Quando é que todos foram? Todos foram na década de 60. 60, 70. 60, 70, né? E o fenômeno político que está por detrás do realismo mágico ou realismo fantástico é a ditadura, porque, na verdade, essa se trata, é uma literatura política metafórica, né, que usa a fantasia para falar de uma realidade opressiva como eram os regimes militares em toda a América Latina, não é? A expressão maior era o Garcia Marques, né? E aqui no Brasil nós tivemos muitos escritores da minha geração, né? Que incursionaram por aí. O próprio Jorge Amado, num determinado momento, incursionou por aí. Mas a própria mudança política, né, fez com que esse gênero se tornasse datado, né? Mesmo Garcia Marques, né, o último livro dele é uma reportagem política, não, nem sequer é ficção, não. Então houve uma mudança, mas o mágico ao realismo fantástico foi muito importante, né? E eu citaria, além do Garcia Marques, um outro escritor que eu considero realmente muito representativo, que é Julio Cortázar, né? Foi um mestre, né, nessa arte do realismo mágico. O Rua Bastos também, né? E no Brasil o José J. Veiga, né, e o Murilo Rubião. Né? Seriam aí por aí, né? De repente pode ser uma dica aí do vestibular, aproveitando aqui o próprio Scliar, né? Mas nessa questão da literatura judaica, né, onde obviamente tu te destacas mais, né, e tem aí já clássicos nessa altura, né, traduzido, né, por tudo que é canto, né, O Exército de um Homem Só, A Guerra do Bonfim, né, que é uma Centauro no Jardim, que é outra maravilha. E isso, como é que isso repercute lá fora? Eu sei que tu, né, sempre estou atrás de ti, às vezes para trazer para cá, está no encontro de literatura em Portugal, está no encontro aqui e tal. Como é que tu vê a repercussão dessa nossa província, né, porto-alegrense, de repente, retratada, né, por um judeu imigrante, né, que consegue levar isso para outros cantos? Como é que tu sente essa repercussão? Dá para sentir isso, Scliar, às vezes falando com as pessoas, ou é meio difícil? Não, dá para sentir, sim. E é uma sensação muito agradável, né? Discutir, de repente, assim, com jovens numa universidade americana ou europeia, né? Um livro que fala de coisas que eles nunca viram, né? Bonfim, né? Que talvez nunca... A Ipiranga, né? Eu, uma vez, a minha maior emoção foi no metrô ver uma moça que estava lendo um livro meu, A Estranha Nação de Rafael Mendes, traduzido para o inglês. Eu quase me apresentei como autor. Depois eu podia achar que aquilo era assédio, né? De lá é perigoso. Eu desisti. Mas eu acho que essa literatura judaica, teve um crítico americano que tem uma expressão muito elucidativa disso, ele criou um novo regionalismo, né? Não é um regionalismo geográfico, mas é um regionalismo mais de um estado de espírito, né? Com certeza. Dessas pessoas que vive de uma certa forma naquilo que Marx chamava os poros da sociedade, né? Uma posição que está dentro, mas ao mesmo tempo está fora, né? E que tem, portanto, uma visão privilegiada da sociedade, né? Um olhar distante, né? É claro que a pessoa paga um preço emocional por essa exclusão, mas literariamente sempre é bom a gente sofrer de algum mal-estar. Né? O cara é muito bem... Também, e às vezes um pouco vai, né? E talvez aí a razão um pouco do humor judaico também, né? Isso quer dizer, essa possibilidade do autodeboche, né? Da própria destruição da imagem como uma forma de reconstrução dela também aparece muito, né? Eu acho que o humor judaico é um gênero literário por si só, né? Vamos dizer, para o pessoal que está se iniciando, acho que o exemplo melhor talvez seja do Woody Allen, né? É claro que o Woody Allen não é muito engraçado quando ele se mete com as filhas adotivas dele, mas na sua obra... Mas na sua obra ele é bem engraçado, né? E aquele humor assim meio amargo, meio melancólico, né? É um humor meio sorriso, né? E que eu acho que alguns escritores transformaram isso em matéria-prima para a literatura, e foi o que eu tentei fazer também. Beleza, e conseguisse, com certeza. Infelizmente, nosso tempo está estourando, né? Conversar com o Scliar é sempre um prazer e rende muita coisa. Eu vou te chamar, no meio dessas tuas
idas e vidas, né, a Porto Alegre. Vou te chamar de novo para a gente conversar um pouquinho mais sobre literatura, falar um pouco mais sobre a tua obra, né? Te agradeço bastante a presença, Sclier, e hoje nós vamos ter que ficar por aqui. Na sequência, segue a programação normal e nós sempre aqui de segunda a sexta, 7 e 5, né, falando sobre vestibular, sobre cultura, sobre dicas, sobre profissões, enfim, sobre tudo aquilo que interessa ao vestibulando. Até mais.